noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está aí acompanhando ao vivo. Bom, a aula de hoje, a primeira aula que a gente teve da disciplina de gestão de riscos, nós aprendemos alguns conceitos relacionados a riscos e gestão de riscos, né? Vocês viram aí durante a aula a definição de riscos, vocês viram a definição de gestão de riscos, e aqui eu vou trazer só um pequeno compilado para vocês, e eu gostaria também de deixar aberto aqui para que vocês interajam bastante, para que façam perguntas, para que fiquem à vontade para poder questionar alguma coisa que vocês não entenderam ou que não ficou muito claro para vocês, tá ok? Então, basicamente, de maneira resumida, a gestão de riscos, ela é uma área, ou ela é um tema dedicado para tratar os riscos. E por que ela é importante? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Deixa eu só clicar aqui. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Só um instante. Pronto, acredito que agora vocês estejam vendo aqui a apresentação que eu coloquei aqui para a gente poder acompanhar. Eu coloquei aqui algumas questões para poder facilitar e para poder que vocês possam entender muito facilmente. Às vezes a gente entende risco de uma maneira muito equivocada. A gente costuma dizer que determinada coisa não existe, ou não existe risco disso acontecer, ou o risco não existiu. Na verdade, o risco sempre existe. Quando a gente fala de uma empresa ou de algum pessoal, ou uma coisa que tem algum objetivo, toda empresa tem um objetivo, né? Eu pretendo expandir, ou eu pretendo crescer, ou eu pretendo reduzir custo, enfim. E todos nós também temos objetivos pessoais. A questão é que a frase não existe risco, ou então, por exemplo, não existe risco de eu perder tal coisa, ou não existe risco de tal empresa quebrar. Essa frase, ela é uma frase incorreta, e vocês vão entender por que ela é incorreta com base no que a gente estudou lá na aula que a gente acabou de ter agora, sobre conceitos de gestão de risco. Porque o risco, ele sempre vai existir. Ainda que seja uma empresa muito grande, estabelecida, uma empresa extremamente com caixa sólido, que não tenha nenhum problema de infraestrutura e tudo mais. O risco dela quebrar sempre vai existir. Então não existe a frase não existe risco, porque o risco sempre vai existir. Lembra que a gente estudou na aula que risco ele é composto por causa, evento e consequência, probabilidade e impacto. Então, quando a gente fala que o risco não existe, a gente está querendo dizer, na verdade, que o risco existe, mas a probabilidade dele acontecer é muito pequena. Então, a gente não pode falar, o risco não existe. Na verdade, a gente tem que falar assim, o risco existe, mas a probabilidade dele acontecer é muito pequena. Então, essa frase, o risco não existe, é muito legal, porque aqui a gente consegue entender aquele conceito que a gente viu na aula. E outra questão que eu coloco aqui no segundo tópico é sobre gestão de riscos. Por que ter gestão de riscos? Durante a aula eu listei alguns tópicos lá, mas só para traçar um paralelo aqui sobre gestão de riscos, é basicamente como fazer um seguro de um carro. Uma empresa, quando ela cria uma área dedicada para a gestão de riscos, ou quando ela pega profissionais e aloca para fazer a gestão de riscos, ela não está fazendo nada mais do que quando a gente contrata o seguro de um carro, por exemplo. A gente contrata o seguro de um carro para não usar, certo? A gente tem aquele seguro lá, mas a gente espera não usar, porque a gente sabe que se a gente tiver que usar o seguro, é porque algo mais grave aconteceu, algum problema aconteceu com o carro. Enfim, a gente teve ali um prejuízo financeiro, acionou o seguro, e aí isso foi revertido para nós. A gestão de riscos, ela é a mesma coisa. A empresa, ela tem essa área, ela cria essa área, ou ela aloca profissionais que já estão na empresa para criar a matriz de risco e fazer a gestão dos riscos, para que, caso aconteça algum problema, caso o risco se materialize, a empresa consiga responder com mais agilidade. Então, não é que 100% das vezes o risco não vai acontecer. Tem horas que a gente não consegue controlar, principalmente quando envolve fatores externos. Mas a questão é que a gestão de riscos, ela é responsável por prever e se preparar
e reduzir o impacto, nada mais é do que o seguro de um carro faz quando você bate o carro, né? Você paga ali uma franquia, para você ter uma área de gestão de riscos, você também tem custo, então você tem que pagar ali uma espécie de franquia, e aí quando tem algum problema, você aciona o seguro ou você aciona a célula de gestão de riscos, e aí a área de gestão de riscos vai fazer todo esse trabalho de entender de que maneira a empresa pode se recuperar da maneira mais rápida possível, sem sofrer muito. Então, essa é a área de gestão de riscos. Vocês lembram também que na aula a gente viu que existem vários tipos de riscos, né? Então, a gente tem riscos de mercado, riscos de crédito, riscos operacionais e riscos legais. Também tem os riscos de imagem, tem as subclassificações de risco, mas o que também eu não falei muito claro na aula é que existem classificações de níveis de risco. Então, o risco ele pode ser operacional, ali na operação do negócio da empresa, e o risco pode ser também tático e estratégico. Então, quando sua empresa, ela, por exemplo, traça aí um objetivo estratégico de crescimento de 5, 10 anos, ela está criando um objetivo estratégico. Para o objetivo estratégico, nós temos os riscos estratégicos. Então, eu coloquei aqui nessa tela, não sei se está fácil para vocês visualizarem, mas aqui nessa tela a gente tem os riscos segregados por níveis, né? A gente tem aqui os riscos de nível estratégico relacionados à governança, por exemplo. Então, problemas relacionados à sucessão. Toda empresa familiar passa por um processo de sucessão. E isso é um risco enorme, porque durante o processo de sucessão, você precisa construir inúmeras políticas, inúmeras operações de transações, para garantir que tudo aconteça de acordo com o que é desejado pelos donos, pelos acionistas. Então, a sucessão ela é muito importante e envolve inúmeros riscos que podem atrapalhar os objetivos da empresa. Então, a sucessão é um risco de governança relacionado ao nível estratégico da empresa. Da mesma forma, nós temos os riscos financeiros. Vocês viram na aula eu já falei sobre isso, que nós temos os riscos de crédito, de mercado e liquidez. Toda empresa é impactada por todos estes riscos, né? As empresas, por exemplo, de setor financeiro são muito impactadas pelos riscos relacionados a riscos de crédito, em especial concentração. É por isso que talvez se você trabalha em banco, você vai entender que o banco orienta que a gente tenha uma carteira pulverizada de concessão de crédito, para evitar de emprestar apenas para uma pessoa, porque daí, se houver inadimplência, o risco é muito alto. Então, quando a gente pulveriza o crédito, a gente mitiga o risco, a gente diminui o impacto, e aí, se houver inadimplência, a gente sofre menos, né? Isso falando como banco. Então, a gente também tem os riscos operacionais. Eu, como auditor interno, trabalho bastante com os riscos operacionais. Os riscos operacionais nada mais são do que os riscos ligados à operação da empresa. Então, se a gente está falando aí de uma empresa de educação, como no caso a Unicesumar, qualquer problema relacionado à infraestrutura da aula, se a minha internet cair aqui e a nossa live cair, é um risco operacional que a gente corre, por isso eu já criei alguns mecanismos para garantir que se a minha internet cair, eu já tenho um outro link disponível e assim a gente consegue tocar nossa aula. Então, basicamente, a gestão de riscos, ela pega o risco e trabalha para que, se ele aconteça, a gente tenha aí mecanismos, controles, ferramentas para garantir que a gente consiga tocar em frente. E aí, a gente tem alguns passos, né? Quando a primeira questão, o passo a passo dos riscos, da gestão de risco, ele é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa ter é identificar os objetivos, tanto da empresa quanto pessoal, enfim. Não faz sentido a gente mapear risco se a gente não tem objetivo. O risco ele é relacionado ao objetivo, então a gente precisa primeiro saber quais são os objetivos da empresa. Se a empresa quer crescer, se a empresa quer reduzir custos, se a empresa quer aumentar a divulgação da marca dela, ela quer ter uma marca mais conhecida, enfim. Se a gente tiver os objetivos desenhados, planejados, construídos, aí sim que a gente vai para identificar os riscos, né? E aí, com base nos objetivos, a gente identifica os riscos que podem impactar para que aqueles objetivos não sejam atingidos. Próximo passo, analisar e avaliar os riscos. Lembra que eu falei na aula também que a gente tem ali alguns métodos para responder o risco, né? A gente pode aceitar o risco e deixar ele acontecer,
a gente pode evitar o risco. Lembra que aceitar o risco é quando o impacto é muito pequeno. Evitar o risco é quando o impacto é muito grande. Transferir o risco é quando a gente prefere pagar um bônus ou uma franquia, no caso do seguro. A gente pega e transfere para um terceiro assumir a responsabilidade caso o risco se materialize. E a gente pode explorar o risco caso a gente entenda que ali tem algo que pode ser bom, uma consequência positiva do risco. E aí a gente vai fazer essa análise. Essa análise e avaliação dos riscos nada mais é do que tentar identificar, medir a probabilidade, medir o impacto, qual é o tamanho da probabilidade de impacto, saber de que maneira a empresa pode responder esse risco e, por último, tratamento dos riscos. Quando a gente souber como responder o risco, a gente vai criar aí mecanismos, ferramentas, controles para tratar o risco propriamente falando. Deixa eu voltar aqui para a tela aqui do computador. Pronto. Aí. Pessoal, tem alguém aí com alguma dúvida, alguma sugestão? Tudo tranquilo, tudo certo? Então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu só olhar aqui. Tá, então, basicamente, o passo a passo é esse, a construção da gestão de risco é assim que funciona, não tem muito segredo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma planilha que eu construí para poder tratar os riscos. É uma planilha que eu construí do ponto de vista de auditoria interna. Então, aqui a gente trata bastante sobre os riscos operacionais. Eu não entrei muito no detalhe aqui dos riscos financeiros, que praticamente são os riscos que vocês mais terão contato como gestor financeiro. Mas, só para vocês terem uma noção de como funciona a tratativa de uma gestão de riscos, eu vou compartilhar aqui para vocês a tela do Excel. Ok. Deixa eu entrar aqui no começo. Então, aqui eu criei algumas abas que são relacionadas aos departamentos da empresa, né? Aqui eu peguei uma empresa, eu simulei uma empresa qualquer, e aí vamos pensar, por exemplo, nos riscos relacionados aos processos de TI. Então, a gente sabe, por exemplo, que vazamento de informação sigilosa é um risco muito grande quando a gente fala de tecnologia da informação. Então, sendo o risco muito grande, o risco de vazamento de informação e o impacto dele é bem relevante, a gente precisa entender, mapear o risco, criar mecanismos e, de certa forma, garantir de que esse vazamento não ocorra, então que esse risco não se materialize. Então, a gente elabora uma relação de riscos, né, relacionados à TI. Então, um dos riscos relacionados à TI, por exemplo, é o acesso não autorizado a sistemas e dados confidenciais em consequência da ausência de procedimentos formais em torno de mecanismos de identificação, autentificação e autorização que vinculem usuários e recursos com regras de acesso. Nada mais é do que pessoas que conseguem acessar sistemas e dados sem nenhum controle de acesso, sem nenhuma trava que impeça, por exemplo, a pessoa acessar, uma trava de usuário. Você sabe, quando você tenta acessar algum e-mail, quando você tenta acessar algum site, você precisa de, no mínimo, um usuário e senha. E a senha que você precisa criar tem que ter, no mínimo, alguns caracteres especiais, tem que ter letra e número. Então, essa configuração de senha, essa configuração de e-mail, caso você esqueça a senha, para onde que você tem que mandar, vai ligar no seu celular ou vai mandar no seu e-mail particular, essas ferramentas, esses processos, são mecanismos criados para garantir que o risco de acesso indevido ao seu e-mail não aconteça. Na empresa é exatamente a mesma coisa. Nós temos sistemas dentro das empresas, nós temos sistema de RH dentro de uma empresa, onde profissionais de outras áreas não precisam ter acesso ao sistema de RH para ver o salário de todo mundo. Então, por conta disso, a gente cria uma série de mecanismos para garantir. Então, um dos mecanismos para garantir que esse risco não se materialize, vamos voltar aqui, é aqui a criação de senhas de acesso. Então, a gente cria, por exemplo, senhas de acesso de maneira que elas sejam revogadas tempestivamente. Aqui, quando o colaborador é desligado, né, que é o processo de revogação. Mas aqui a gente fala sobre questões técnicas de criação de senha de acesso, como, por exemplo, precisa ter uma quantidade mínima de caracteres,
precisa, não pode repetir as últimas 3. Se você fica 90 dias sem utilizar o seu e-mail, ou a sua conta, ou o seu usuário do sistema, a sua conta é desativada. Se você estiver de férias ou afastado, você tem o seu usuário bloqueado. Enfim, você cria inúmeros mecanismos para garantir que aquele risco não se materialize, uma vez que você considera que, se ele acontecer, o problema, o impacto e a consequência é muito ruim. Então, basicamente é assim que funciona. Deixa eu voltar cá. Aí, pronto. Então, basicamente é assim que funciona. A gente cria uma matriz de riscos. Na matriz de riscos, a gente coloca quem são os responsáveis por cada processo, por cada risco, por cada controle, por cada mecanismo que a gente cria para poder mitigar aquele risco. E assim a gente garante que aquilo não aconteça. Então, quando a gente fala de riscos operacionais, é assim. Riscos legais também tem muita semelhança, principalmente os riscos relacionados à legislação trabalhista, que é uma espécie de risco legal. E funciona dessa forma na prática. Algumas empresas possuem uma planilha um pouco mais robusta. Hoje em dia a gente tem alguns sistemas que fazem isso, né? A gente tem, para facilitar a procura por esses sistemas, vocês podem pesquisar sistemas de GRC, governança, riscos e compliance. Hoje em dia nós temos sistemas muito completos enfim, que fazem toda a gestão dos riscos. Você somente coloca lá, faz o cadastro, informa se o risco está coberto ou não, se ele está sendo mitigado ou não, e aí no final ele te dá um relatório bem completo para poder orientar ali a gestão da empresa de acordo com o apetite ao risco dela.